Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Príncipe Harry no tribunal. Pois é, começou aí na segunda-feira, deixa eu ver aqui, dia 5 de junho de 2023, o tribunal, né, que o príncipe Harry está processando o Mirror Group Newspaper por artigos que ele afirma conter informações obtidas por meios ilegais, incluindo hacking telefônico, escuta de ligação, né, ilegal, ok? Então, o príncipe Harry realmente está indo com os dois pés na porta com relação a este caso. E aí você pode me perguntar, ué, Gisele, mas você não tinha postado lá no Instagram Grande Londres, inclusive me sigam lá no Instagram Grande Londres, que ele perdeu o processo? Pois é, ele tá com vários processos, esse não é o único processo. Ele está com processo também dos jornais e também o processo, né, com relação à segurança que ele queria quando ele viesse para cá, ter o direito a ter a segurança da Polícia Metropolitana, coisa que ele perdeu. Esse ele realmente perdeu. Então, não é o único processo e ele não vai parar por aí, eu tenho certeza. Nossa, cada vez mais ele vai começar a colocar o pessoal no pau. E eu concordo. Quando eu digo que eu sou do time Harry, gente, eu sou do time Harry, sim, para este caso, contra os tabloides, tá? Às vezes a gente precisa desenhar pro povo. Eu não tô falando que eu sou time Harry, Meghan contra time... Ai, já é ridículo, né? A gente tem que se dividir contra um a favor do outro. Gente, eu quero que eles se deem muito bem, eu quero que eles sejam felizes, entendeu? Mas contra este processo, né, dos tabloides que fazem as suas reportagens, assim, e você não sabe de onde que eles têm essas informações, aí sim, eu sou contra. Imagina, se coloca no lugar dele, você tá lá falando uma coisa em particular com alguém e você aí, né, tem essa falta de privacidade. Quando eles, né, reclamam sobre falta de privacidade, é sobre isso que ele está falando. O povo não entende isso, né? Falam, ai, ele quer privacidade, mas vive indo em shows e vive indo em prêmios, vive indo... Gente, ele não disse que ele queria ficar escondido. O povo fala que eles queriam uma vida mais tranquila. Aonde que tá escrito que eles queriam uma vida mais tranquila? Eles querem a privacidade deles, só isso, o direito de estarem na casa deles e não serem invadidos. Eu acho que qualquer um, né, tem esse direito. Imagina, eu tô aqui e de repente tem um cara me fotografando dentro da minha casa. Essa privacidade é direito de qualquer um. É essa privacidade que eles estão falando. O tribunal começou na segunda-feira, mas ele não foi no primeiro dia do tribunal, porque no domingo era aniversário da Lilibet, de 2 aninhos. E aí ele quis ficar no aniversário, e aí ele chegou atrasado. Enfim, ele perdeu o primeiro dia do tribunal, o que não deixou o juiz e os advogados, né, ali do Mirror Group Newspapers, muito felizes, né? Eles sabem como que é advogado, né? Não gosta de perder tempo é dinheiro, enfim. Então ele só, né, foi lá no segundo dia e hoje, agora, 3 horas da tarde que eu tô filmando, ele está lá no segundo dia de depoimento e analisando os artigos de jornais que eles, né, que ele diz que contém informações obtidas de forma ilegal, que não teria como ninguém conhecer determinadas informações se não fosse por grampo telefônico. Eu não sei, eu sinceramente quero que ele ganhe, mas eu fico com medo. Como que ele vai provar que foi grampeado, né? Não sei. Não sou advogado, então não posso dizer nada. Às vezes eu fico pensando, né? Às vezes você é condenado, não teve lá o jogador Bruno, lá o goleiro Bruno, não precisou nem achar, né, o corpo da mulher, mas ele foi condenado por assassinato. Então, nesse caso, né, você precisa provar exatamente que tinha ali uma escuta telefônica, o aparelhozinho, ou de uma certa forma se comprova e prova, né, que sim, havia essas ligações ilegais e não precisa ali materialmente, né, mostrar que tinha alguém lá, opa, tô aqui gravando, né, opa, desculpa aí, né, então, não sei, eu fico aí na dúvida, eu realmente não tenho como apostar, mas tenho como desejar que ele ganhe, eu quero que ele ganhe muito, isso que eu quero, que eu acho que é
pontapé inicial para que a responsabilidade desses tabloides comece, né? Tá, então vamos falar sobre fatos que o príncipe Harry falou lá no grande dia, né? No seu grande dia do tribunal. Algumas partes realmente, para mim, tá? É de cortar o coração. Eu acho realmente. Eu tento me colocar no lugar dele. Eu acho que também seria uma experiência bem bacana, assim, as pessoas se colocarem um pouco no lugar dele. Independente de você gostar ou não, ai, não gosto, se coloca no lugar da pessoa um pouquinho só, se você realmente é hostil a este ponto de odiar a qualquer custo, né? Será que você não odeia a qualquer custo por conta de estar só consumindo aquelas coisas que falam mal do casal? E é exatamente por conta disso, né, que eles acabam sendo odiados, porque tem muito lá atrás um sistema que faz que você odeie eles. Então, assim, tem que estar muito assim ligado para ver como você está sendo realmente manipulado. Quando você tem um ódio gratuito, há alguma razão para isso. Ou é projeção, ou você está realmente consumindo materiais que façam você acreditar que realmente eles são tudo aquilo. Bom, ele disse ao tribunal ali que experimentou a hostilidade da imprensa desde o seu nascimento. E ele apontou vários exemplos de intrusão indesejada durante sua infância. Ele disse ao Supremo Tribunal: quando criança, cada um desses artigos desempenhou um papel importante e destrutivo em seu crescimento. No livro, né, o Spare, ele diz que sempre falavam para ele: ai, não lê esses jornais, ai, não se importe com eles, tal. Só que ele diz mesmo que era mais forte do que ele. Ele queria ler, ele queria ver o que estavam escrevendo sobre ele, sobre a mãe dele. Então, ele fala isso no livro dele, sabe? E imagina, né? Né? Tem alguém falando sobre você, você não vai querer ver? Eu ia querer ver o que estão falando, né? Agora, se eu vou absorver aquilo, se eu vou dar de ombros, depende, né, do, sei lá, nível de consciência que eu estou na vida. Agora, ele como uma criança, um adolescente, deve ser complicado quando você tá lá, né, entendendo onde que você tá parado no mundo, e aí você mesmo acaba acreditando naquelas coisas que escrevem sobre. Inclusive, muitos desses artigos jogavam ele com vários estereótipos, como sendo uma criança rebelde, como sendo o trapaceiro, como sendo o bêbado menor de idade, que ele usava droga, irresponsável. Coisas de adolescente, coisas que eu duvido que o William também não tenha acontecido, duvido que o William não tenha tido suas experiências com droga, duvido que o William não tenha tomado uma bebida fora, sabe? Então, o que acontece é que os jornais acabaram realmente massacrando ele com essa figura. Ele acabou, como sendo adolescente, lendo tudo isso, meio que até ele acreditando nisso. Uma das coisas, assim, que realmente ficou assim, todo mundo ficou: caraca, é quando ele faz uma crítica ao governo, né, gente? E quebrando qualquer tipo de convenção aqui de longa data, né? Que diz que a monarquia não comenta questões de Estado, não pode colocar nenhuma crítica ao governo. E ele falou, não quero nem saber. O que ele falou? Um país é julgado globalmente pelo estado de sua imprensa e de seu governo, e ambos os quais acredito estarem no fundo do poço por aqui. Putz, cara, ele tá falando que a imprensa e o governo estão no fundo do poço. Quer crítica mais dedo no olho do que essa? E ele continua: a democracia falha quando sua imprensa falha em examinar e responsabilizar o governo, e em vez disso escolhe ir para a cama com eles para que possam garantir o status quo. Ai, gente, ou seja, né, é trabalhar em equipe, entendeu? Tipo assim, eu te dou o que você quer, você recebe o que você espera e a gente vai trabalhando junto. Então, gente, é mais ou menos isso. Será que também preciso desenhar? Acho que sim, né? Porque tem muita gente que não entende. Por que que a imprensa
né, os tabloides, essas imprensas sensacionalistas, detestam tanto o Harry e a Meghan? Porque eles não dão material para essa imprensa. Ao contrário de Harry e Meghan, que posam para a imprensa, que jogam fotinhos em aniversário, cada evento é uma fotinho, que, sabe, estão lá dando risadinha, vão para evento, não sei o quê. Ok, só que passou disso, parou, né? Vocês acham assim, mas o Harry é muito nervosinho. Nervosinho? Tem umas imagens do William pegando um desses paparazzi, assim, no meio do caminho. Ele tava andando de bicicleta, o cara ficou pé da cara. Talking around here looking for us and our children. I went for a quiet bike ride with my children on Saturday. That's fine. And you won't even give me your name. You're outrageous, you're disgusting, you really are. I dare you behave like that. Mas e daí? Fizeram alarde com essas imagens? Não, não fazem, né? Fazem o alarde quando é as imagens né? Qualquer imagem que seja aí do Harry, da Meghan. Enfim, daí quando é o William fazendo esse tipo de escândalo, que acho também justo, né? Já que ele quer a privacidade dele, assim como o Harry também. E vamos falar de privacidade, no caso que ele provavelmente está ali em Sandringham, de repente, um lugar que é enorme, mas ao mesmo tempo é privado, não sei. Para ele estar nesse estado é porque realmente alguma coisa séria aconteceu. Aí ele continua falando, né, que todos os relacionamentos que ele teve, todas as namoradas que ele conseguiu ter, foi realmente destruído pela imprensa, né, sensacionalista, porque não tem, né, quem aguente esse tipo de assédio da imprensa, né, e as mentiras que são criadas, e as fotos que são postadas, nenhuma delas, na verdade, conseguiu aí suportar. Um dos relacionamentos mais sérios que ele teve foi com a Chelsea. Inclusive, o que acontecia? Muitas vezes ele ficava paranoico, porque ele falava as coisas para os amigos, inclusive falava assim, bom, eu vou falar uma coisa, vou mandar a isca. Se esse cara falar sobre, sei lá, cara, vi uma borboleta cor-de-rosa no jardim. Se esse cara falar sobre a borboleta cor-de-rosa, eu vou saber que esse cara não é de confiança e ele tá passando as informações para os jornais. Aí, o amigo dele, né, é amigo de verdade. Só que os jornais que conseguiram essas informações por meios escusos, né, de forma ilegal, postam no jornal sobre a borboleta cor-de-rosa. E aí o que acontece? Ele mesmo acaba com os relacionamentos de amizade, com os relacionamentos das namoradas, porque ele mesmo achava que as namoradas passavam informações aí para os jornais. Então, gente, imagina a paranoia que essa família real vive, sabe? Inclusive a própria princesa Diana, inclusive no próprio statement que o William fez, quando tiraram a limpo a história da entrevista, né? A BBC fez a maior sujeira, né? Com um programa chamado Panorama, de uma entrevista que a princesa Diana deu. Eles fizeram documentos falsos, fazendo ela acreditar que os funcionários dela estavam vigiando ela e passando informações para os jornais. Então, realmente deve ser paranoico esse negócio sabe, você não deve confiar em ninguém. Daí, olha só, uma coisa muito importante, olha só. O Duque disse que entendia que sempre haveria interesse público em sua vida por conta, né, por causa da sua posição, mas disse que ainda tinha direito a alguma privacidade que nunca teve. Aí, batendo nessa mesma tecla, gente, é essa privacidade que nós estamos falando. Ele não está falando que não que quer ser um monge budista lá no Nepal, entendeu? Longe da civilização. Não, ele não quer, ele inclusive quer fazer esse trabalho que ele sempre fez e que, né, desde a época que ele trabalhava aqui para a família real. Mas ele precisa de uma privacidade, assim como qualquer um de nós, não é verdade? Aí, em sua declaração, ele disse: apesar do equívoco comum, eu não recebi mais do que 5% de fundos do contribuinte enquanto eu trabalhava na realeza do Reino Unido. Mas parecia que a imprensa tabloide pensavam que eles me possuíam absolutamente, merecia saber tudo o que há para saber sobre mim, minha vida, meus movimentos e a vida das pessoas que entraram em minha órbita.
Também parece haver uma confusão real nas linhas em termos do que é do interesse público e do que é do interesse do público. E aí ficam falando nessa questão de, ai, que ridículo que é a privacidade. Não é ridículo, ridículo é você que acha que a pessoa não tem direito à privacidade. Aí outra coisa também, ele revelou que passou, imagina, né, como eu falei, ele sempre lia essas manchetes e tal, e no final das contas, sabe aquela coisa? Uma mentira contada 1000 vezes acaba sendo uma verdade? Ele diz, né, ele revelou ali no tribunal que ele passou durante anos da vida dele se questionando se o Charles era realmente pai dele. Por quê? Porque tinha tantas e tantas matérias ali sobre o James Hewitt, né, que era o amante da princesa Diana. Daí imagina, o próprio Harry tinha dúvida se se o Charles era pai dele mesmo, né? Ele fala sobre isso um pouco no livro no Spare, mas o príncipe Charles, na época, né, até ele questionava, assim, sabe? Ele falava, pois é, será que eu sou seu pai mesmo? Pô, então demorou anos para ele fazer essa linha do tempo, para ele entender. E já fica aí, né? Ó, por exemplo, um monte de gente me manda esses vídeos falando assim: porque pode ser o pai dele, né? Porque, porque é a cara dele, porque ele é ruivo, o Charles não é. Só que não sabe que a família da Diana, os irmãos são ruivos, né? Não sabe que ele só conheceu a princesa Diana depois do Harry ter nascido. E isso só entrou na cabeça do Harry depois da adolescência dele. Ele falou que só depois que ele cresceu que ele se deu conta, minha mãe só me conheceu o cara depois que eu nasci, então realmente não tem como eu ser filho dele, né? Então, imagina você crescer com uma dúvida dessa e, né, enfim, agora vamos ver o que acontece nos próximos dias. Não sei se vai ter algo mais bombástico aí pra gente mostrar. Hoje, pelo que eu tô vendo, né, eles estão mostrando um artigo atrás do outro, eles estão falando, por exemplo, como que eles poderiam estar sabendo que eu estava ali nessa festa se só tinha eu e a minha ex-namorada, como que, sabe? Então eles estão mostrando os casos, as notícias lá dos jornais, e é isso, como eu falei, está sendo realmente break news, assim, tão direto mostrando as informações, o que está acontecendo, e vamos esperar, né, ver o que acontece. Aonde ele está instalado? Provavelmente ele está lá em Windsor, né, no Frogmore Cottage, que embora, né, eles tenham entregue a casa, eles podem, sei lá, vai ver, tem só algum tempo que eles podem ainda utilizar a casa, mas eles não utilizam mais como residência, né, não tem as coisas deles lá mais. E é isso, gente, vamos aguardar. Não sei quantos dias vai levar esse tribunal. Me siga lá no Instagram Grande Londres, e saindo um resultado desse julgamento, que eu acredito que vai ser agora, né, eu acredito que seja aí essa semana, não sei, não sei, mas aí vai sair o resultado, sim. E aí eu passo direto lá no Instagram Grande Londres. Então me siga lá, combinado? Um beijo pra todo mundo, espero que estejam bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!